Bom, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar participando aqui de um simpósio aqui no Hemorrio. E, mais uma vez, eu agradeço o convite. Bom, então, vamos lá. Vou estar falando sobre transplante de medula óssea ou cuidados de enfermagem. Antes de tudo, precisamos entender que medula óssea não é medula espinhal. Medula espinhal é uma porção alongada do sistema nervoso central, é um eixo que vai do bulbo, percorre o interior das vértebras no seu eixo crânio-caudal, enquanto medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, tendo também conhecido popularmente como tutano. E na medula óssea que são produzidos os componentes do sangue. Temos aí as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, temos aqui a célula-mãe se formando em célula pluripotente e seguindo para células linfóides e células mieloides. Então, o que é o transplante de medula óssea? O TMO também é conhecido como transplante de células tronco-hematopoéticas. Na verdade, este é o termo mais correto, porque essas são as únicas células capazes de transformar-se em células sanguíneas. Então, é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste na substituição da medula óssea doente ou deficitária por células troncos saudáveis, com o objetivo de normalizar a formação e o desenvolvimento das células sanguíneas. Então, vamos aos tipos de transplante. Bom, temos aqui o transplante autogênico ou autólogo. Na verdade, isso não é bem um transplante, porque para ser transplante, tem que ser células de um doador para o receptor. Então, aqui nós temos altas doses de quimioterapia com resgate de células-tronco. Ou seja, são utilizadas células progenitoras obtidas do próprio paciente e essas são reinfundidas após a aplicação de quimioterapia em altas doses, que é o que a gente chama de condicionamento, associadas ou não à irradiação corporal total. E temos o allogeneico, que são células obtidas de um doador histocompatível total ou parcialmente, administradas a esse paciente. Esse doador pode ser aparentado, aí nós vamos ter irmãos ou parentes próximos, ou não aparentados. Aí a gente vai buscar essas células através de bancos de medula óssea ou bancos de cordão umbilical. O transplante singênico nada mais é do que um transplante alogênico aparentado, em que o doador é um irmão gêmeo idêntico. Então, é um transplante incomum, mas com toxicidades e complicações mínimas. Aqui é um pequeno quadro, para poder detalhar melhor o que já foi dito, que são os tipos dos transplantes, as fontes de células progenitoras hematopoéticas, e o doador, Então, a fonte de célula progenitora sempre será a medula óssea, o sangue periférico, e também temos aí o cordão umbilical, o sangue do cordão umbilical. Seleção de doadores. Então, são apontados como doador, de medula óssea em potencial o próprio paciente, aqui tem esse esquema aqui que ajuda a detalhar bem, ou seja, células oriundas dele mesmo, e alogênico, que está dividido entre aparentado, como já disse anteriormente, irmão ou algum familiar próximo, ou não aparentado, onde a gente vai buscar sangue do cordão umbilical ou bancos de sangue de medula óssea. Então, uma coisa que é sempre muito importante, a compatibilidade HLA. E como é que a gente fica sabendo sobre isso? No braço do cromossoma 6, existe um sistema, vou assim chamar, que ele identifica o que é nosso e o que é do outro. Então, por isso que se faz necessária essa verificação. Então, se tivermos 6 cromossomos, tanto do pai como da mãe, compatíveis, a gente pode se dizer que esse paciente, que o doador, ele é HLA compatível, ou seja, compatibilidade de 100%. No haploidêntico, a compatibilidade é maior que 50%, porém inferior a 100%. Hoje em dia é um transplante que ele é muito utilizado. Por quê? Devido ao perfil da família, ultimamente. Os pais, hoje em dia, eles têm poucos filhos, e se separam e constituem outras famílias, então tem-se o que chamamos de meio-irmãos. Então, esse meio-irmãos facilitam a questão de compatibilidade maior que 50% e pode ter compatibilidade de 60%, 70%, só que, infelizmente, inferior a 100%. Tá?
E o singênico, como eu já havia falado, é um transplante aparentado em que a compatibilidade é 100%, porque ele é um gêmeo monozigótico, né? Então, a questão de compatibilidade aqui também é 100%. E no transplante halogênico não aparentado, também se faz necessário a verificação desse tipo de compatibilidade, né? A compatibilidade HLA. Então, indicações para o transplante de medula óssea. Inicialmente, o transplante foi indicado para somente doenças oncohematológicas. Então, temos aí principalmente as leucemias agudas, né, seja mieloide ou linfóide. Seguindo nesse contexto de doença oncohematológica, nós temos as mielodisplasias, os linfomas e os mielomas. Numa porção menor, porém não menos importante, nós temos as doenças hematológicas não malignas. Aí vamos ter anemia falciforme, anemia plásica severa, anemia de Fanconi, talassemias. Também é muito indicado para tumores sólidos. Temos aí os sarcomas, né? Os tumores de células germinativas. Também é indicado para doenças genéticas e doenças imunológicas. Tudo isso com uma grande probabilidade de cura ou sobrevida. Aqui um pequeno esquema, né, detalhando os tipos de doença, o que seria a doença oncohematológica, somente doença hematológica, ou então doença somente oncológica, e as doenças não neoplásicas. Ainda seguindo a questão da indicação do transplante, então, assim, voltado, né, para a oncohematologia, que é aqui o nosso carro-chefe, né, o transplante autólogo, ele é muito indicado para os linfomas e mielomas, enquanto o transplante alogênico, né, o halogênico, ele é mais indicado para as leucemias, né, linfomas e mielomas. Bom, então, qual é a condição para a realização do transplante de medula óssea? Bom, primeiramente, se faz necessário que esse paciente esteja em condições clínicas adequadas, né, sem disfunção grave, ou seja, que ele não tenha muitas comorbidades, né, que existam células disponíveis para estar realizando esse tipo de procedimento, né, seja células, né, da própria medula ou sangue de cordão umbilical, células periféricas devidamente coletadas, né, congeladas, que se tenha, na verdade, um doador compatível. Né? É preciso que o TMO seja tido como melhor tratamento para essa doença e, sendo caso de doença oncológica, que esse paciente esteja em remissão e que tenha principalmente condições familiares e psicológicas, né, para poder seguir com todo esse tratamento. Vamos lá. Então, dando sequência, as etapas do transplante de medula óssea. É um tratamento que é um pouco complexo, não é que seja complexo, é um tratamento que é longo, né? Mas que envolve apenas 3 etapas. Então, temos aqui a primeira etapa, né, que a gente chama de pré-TMO, que é o pré-transplante. Aqui a gente vai estar falando da seleção do paciente e esse preparo do paciente. A segunda etapa é o dia do transplante, o famoso D0, que é o dia da infusão das células. E a terceira etapa é o período pós-transplante. E aqui eu vou tentar detalhar da melhor forma. Então, o paciente descobriu a doença e ele, então, foi elegível para o transplante. Então, aqui serão feitas reuniões com as equipes, avaliações, na verdade, com as equipes multiprofissionais, psicologia, né, nutrição, enfermagem, enfim, para poder estar avaliando e orientando melhor esse paciente sobre tudo que vai acontecer com ele. Aqui será realizados os exames laboratoriais e de imagem, será definido, né, pela equipe médica qual o tipo de transplante que esse paciente será submetido, se é autólogo ou halogênico, né? E vamos... Aqui. Isso. E vamos seguir, então, para mobilização das células. A mobilização é feita por estimulação da colônia de granulócitos, né? Se é feita uma medicação por mais ou menos em 5 dias. E quando a contagem sanguínea, né, das células CD34 atinge um valor ideal, é feita a coleta dessas células. A coleta pode ser feita através de sangue periférico, através da máquina de Affelix, ou por diversas funções na crista ilíaca, né? Isso se faz através do centro cirúrgico. Após isso, essas células são
acondicionadas em bolsas estéreis, que são bolsas tipo de transfusão de sangue, né? E ali tem que conter um conservante, o conservante mais utilizado é o DMSO, né? Porque ele que vai garantir a viabilidade das células, né, no congelamento, e essas células depois são criopreservadas, podem ser em freezers ou em galões de nitrogênio líquido. E aí, então, chega a fase da internação. A internação é uma fase pré-agendada, né? Essa data, desculpa, para a internação, ela é pré-agendada. Aqui vai ser colocado catéter no doente, e aí vai começar a se preparar esse doente para a fase que a gente chama de condicionamento. O condicionamento são administrações de quimioterapia, essa contagem é feita em dias negativos, né? Pode ser por quimioterapia ou irradiação corporal total, e a contagem é negativa. Então, D-7, D-6, até que chegue, né, o famoso D-1 e o dia da infusão das células, que é o chamado D0. No D0, o paciente recebe as células que ele coletou previamente ou as células, né, oriundas de um doador. Então, seguimos a partir de então contagem positiva. Tem-se aí D+1, D+2, e aí, por conseguinte, né? E aí temos um período que é comum a manifestação de alguns efeitos colaterais, porque o paciente vai estar completamente aplasiado, né? Ou seja, ele vai estar neutropênico, ele vai estar plaquetopênico, então a gente tem que se cercar de alguns cuidados para garantir a integridade do nosso paciente. E aí a gente fica aguardando, então, a famosa pega da medula. A pega da medula se dá aproximadamente a partir do 14º dia. Mas aí surge a questão, como é que eu sei que esse paciente teve a pega? Então, é necessário que o paciente tenha uma contagem plaquetária de 20.000 plaquetas por 3 dias consecutivos, sem a necessidade de transfusão sanguínea, e contagem de neutrófilo acima de 500, né, assim, a partir de 500, também por 3 dias consecutivos. Tendo a pega, então a gente já começa a pensar em programação de alta para esse doente. Para programar a alta, não se faz necessário só a pega, se faz necessário que esse paciente esteja em condições clínicas de receber a alta hospitalar. Então, chega o belo dia da alta hospitalar, né? E a partir de então, o paciente vai ser acompanhado ambulatorialmente. O acompanhamento ambulatorial se faz num período de 60 a 100 dias, né? E a frequência da rotina ao ambulatório se faz semanal ou quinzenalmente, isso é a cargo da equipe médica, né? Mas se faz necessárias visitas regulares ao serviço de ambulatório para poder acompanhar bem de perto esse paciente. Complicações, né? Então, o paciente que passa por mobilização das células, colocação de catéter, altas doses de quimioterapia, ele fica exposto a algumas complicações, né? E as complicações e toxicidades, elas podem ser agudas ou crônicas, e é muito comum que isso aconteça num transplante de medula, principalmente se o transplante for alogênico, porque, lembrando que eu já tinha dito, o transplante alogênico, ele depende de compatibilidade, né? Se a compatibilidade for de 100%, o risco de rejeição e de complicação é menor. No transplante haploidêntico, onde a compatibilidade ela é maior que 50%, porém ela é inferior a 100%, então vai se moldando aí a probabilidade, né, de risco. Então, as complicações agudas são observadas durante os primeiros 100 dias após o transplante e podem afetar diversos órgãos ou sistemas, e são mais severas no período de aplasia medular. Lembrando que no autotransplante, né, o autólogo, que não necessariamente é um transplante, como eu já falei, porque são altas doses de quimioterapia, o material é do próprio paciente, então não se tem risco de rejeição. Lívia, você tem 10 minutos, tá? Muito obrigada. Complicações, né? Agentes infecciosos Aqui eu fiz um quadro, né, para explicar mais ou menos os agentes infecciosos no TMO, conforme o tempo de pós-transplantes e os seus riscos. Do dia 0
ao D+30, né, é muito comum aparecer mucosite, aplasia prolongada, até devido ao próprio regime de condicionamento, risco de infecção ao catéter. Do dia 31 ao dia 100, né, um D+100, é comum aparecer doença enxerto contra hospedeiro, né, alguns agentes imunossupressores, né, infecções de catéter. Do D101 até 24 meses, ou seja, 2 anos, aí já fica mais propenso a DEC crônica, doença enxerto contra hospedeiro crônica, e alguns agentes imunossupressores. Intervenção de enfermagem. Bom, por tudo isso que o paciente ele é exposto, né, então se faz necessário uma equipe de enfermagem altamente capacitada e treinada, porque afinal de contas somos nós que ficamos 24 horas na presença desse paciente. Então nós temos que ter olhos e ouvidos atentos a todo sinal, a todo e qualquer sinal e sintoma que esse paciente possa estar apresentando, tá? Então, tem aqui as complicações comuns de aparecer, são as toxicidades gastrointestinais, temos aqui as mucosites. Então, as principais intervenções de enfermagem será uma higiene oral adequada, né, inspeção da cavidade oral para ver o grau de lesão, administração de medicação para evitar a dor, né, uma medicação analgésica, na reação do enxerto contra o hospedeiro, a famosa DEC. Então, temos que estar avaliando a inspeção da pele, né, toda a inspeção da pele desse paciente, controle de peso, registro das eliminações, enfim. Complicações hemorrágicas, já que esse paciente fez altas doses de quimioterapia, ele vai ficar aplasiado. Então, o risco de sangramento é muito presente. Né? Então, a gente tem que ficar ali monitorando os sinais vitais, né? Observando se apresenta petequias, né? Administração correta dos hormônios para suprimir menstruação, isso no caso das mulheres. Né? E, como tem catéter, esse paciente é invadido, então o risco de infecções, né? A gente tem que ficar verificando as instalações da unidade, se está em isolamento protetor, verificações de filtro EPA. Enfim, deixa eu me estender mais um pouquinho. Né? E como, infelizmente, estamos numa pandemia de Covid, né, que eu espero que termine logo, mas, infelizmente, a gente não sabe quando tudo isso vai acabar, e, infelizmente, a doença não espera, né? Pacientes que fizeram, né, ou que ainda vão se submeter a um transplante de medula, tem que seguir alguns cuidados que são muito importantes, né? Para o paciente que ainda vai se submeter, ele deve ficar pelo menos 30 dias quarentenado, né? Se tiver um doador, né, se for no caso do transplante halogênico, esse doador também tem que ficar quarentenado. Será realizado exame de PCR, né, para ambos, o doador e o receptor, né? E se tudo estiver negativo, interna-se esse paciente, o doador, né, faz a coleta das células e depois ele recebe alta. Não pode ter acompanhantes, a menos se o paciente for menor de idade ou em questões regidas por lei, e o acompanhante ele tem que ser submetido também à coleta de PCR, e a equipe assistencial também é submetida a exame de PCR à medida que apresente algum sintoma gripal. Né? Então, aqueles que já fizeram transplante de medula óssea, eles precisam redobrar os cuidados, né? Realmente evitar aglomeração, evitar ambientes fechados, enfim, é tudo isso que a gente já escuta, né, nas reportagens, assim dizendo, tem que ser intensificado, porque ele já tem uma defesa bem prejudicada por conta de todo o processo que ele passou. Então, assim, evitar as visitas desnecessárias, enfim. Então, é mais ou menos isso, né, que eu tenho para passar para vocês. Espero ter passado, eu fiz um compêndio de tudo que eu tenho de informação, e eu gostaria de encerrar exibindo um pequeno vídeo, eu prometo que é bem rápido, mas que eu acho que é bem importante, que ele ajuda a assimilar tudo que foi dito. E, enfim, estou aberta a perguntas e eu agradeço mais uma vez o convite.